Nesse vídeo eu vou falar do episódio 25 de Soul no Frieren, então vamos lá. Enquanto discutiam um plano contra a cópia, o único membro restante do grupo da Eidiro chega completamente arrebentado e explica que a Eidiro falhou pela cópia ter tocado o coração dela e como o careca só serviu para se sacrificar. Tá, ele pode ter fugido, mas essa luta só prova como a calvície não pode competir com o cabelo, por isso esse vídeo é patrocinado pela Mano... Não é! E depois dessa pequena humilhação, o Bigode pede para entrar no grupo e o Denkin devia ter respondido assim. Olha a audácia desse filho da puta! Depois de aceitarem esse peso morto, a Method provou que é a maga mais completa desse grupo. Ela ataca, defende, contra-ataca, controla, analisa, cura e, principalmente, cheira bem e é gostosa. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada! Com as informações do Bigode, o grupo descobre que as cópias só fingem ter mente. Por isso, são imunes a magias de controle mental e mais evoluídas que um usuário médio do Twitter. Tô dizendo a verdade! Assim eles ficaram num beco sem saída. O plano mais seguro não ia funcionar, é arriscado enfrentar um inimigo que você não conhece, e a única pessoa que tinha informações não era muito cooperativa. E quem disse que isso é problema meu? Por falar nisso, antes eu zoei o fato da presença da Zenzi já atrapalhar o exame. Mas ela já sabia sobre o Spígaro. Então, além de fazer os participantes se enfrentarem, ela obrigou eles a enfrentarem a força de um mago nível 1 sem ir contra o seu pacifismo. Sabe, é diabólico, mas é brilhante. Por sorte, a Lavinia e a Kanye não só chegaram no último andar, mas tinham informações sobre as cópias, porque um dos irmãos da Lavinia já tinha explorado a dungeon. Talvez até tenha dado esse mapa para ela. E além das informações sobre as cópias, elas explicaram por que foram sozinhas. Não entraram no grupo grande, porque Richter, quem diria que tentar matar os outros podia causar ressentimento, né? E não foram com a Frieren, porque são lerdas. Dois idiotas. Para aumentar a urgência e obrigá-los a lutar contra a cópia, nós descobrimos que se enrolarem muito, as outras vão chegar, e que a cópia da Frieren usou uma magia para impedir que eles acessem a última câmara sem derrotá-la. Por sorte, a cópia imita o comportamento da pessoa. Assim a Fern mostrou uma vulnerabilidade da Frieren. Ela não consegue detectar magia e lançar feitiços ao mesmo tempo. E daí? Significa que nessa hora ela não percebe magos escondidos ou feitiços lançados em cima da hora. O que é um erro de iniciante. Mas ela não falou disso por um motivo muito mais importante do que esconder um ponto fraco. Eu faria exatamente a mesma coisa. Mas saber um ponto fraco não significa que é fácil abusar dele. Por isso, eles passaram algum tempo pensando numa estratégia, e eu não sei se a parte mais surpreendente é nesse tempo não ter aparecido nenhuma cópia, ou a Lavinia e a Kanye terem atravessado a dungeon inteira, sendo que elas não se largam. O amor é lindo. E nessa conversa, a relação da Frieren com as dungeons fez ainda mais sentido. Não é só por gostar de exploração e de loot, mas elas fazem a Frieren reviver os momentos e memórias com o grupo dos heróis. O que faz sentido, já que ninguém conquistou mais dungeons que eles. E fazendo uma analogia desse flashback com RPG de mesa, o jogador do Reiter faltou na sessão e tiveram que usar a boa e velha desculpa ridícula para ele não ajudar. Pelo menos essa faz sentido com o personagem. É claro. No fim o plano foi bem simples. A Frieren e a Fern lidam com a cópia e o resto lida com as outras. Mas que novidade. Com mais gente eles com certeza ganhavam, mas muitos iam morrer. E desse jeito era mais fácil para Frieren prever o comportamento da cópia. Mas parece que a cópia também prevê o comportamento dela. Parecia uma luta no espelho, com os golpes se anulando, e como essa foi a primeira luta que a Frieren não ficou só no combate básico, parece que ele realmente não é tão bom contra magos de outra era. Mas ironicamente, esse era o plano. Pela cópia parar de detectar mana quando ataca, ela perdeu a Fern. E tendo que lutar contra uma adversária absurda, detectar a Fern ficou impossível. Com certeza. E por mais que atacar com os Zortorak parecesse óbvio, isso mostrou algumas coisas. Mesmo só lutando com o básico, se a Fern questionou como devia atacar, a Frieren deve ter ensinado outras magias de ataque para ela. Como os elfos, no caso a Frieren, não se defendem tão bem dos Zortorak, faz ainda mais sentido que a Fern tenha protegido as duas quando lutaram contra o Kubaru. E mantém a comparação entre o desenvolvimento da magia com a tecnologia, onde as novas gerações conseguem lidar muito melhor com as coisas novas, e por isso a Fern tinha uma ótima chance de matar a cópia. Mas nem sempre as novas gerações conseguem lidar com os problemas antigos. Mas primeiro... Parece que Frieren é uma história incapaz de fazer uma lutinha com um espetáculo visual gratuito, sem impacto na trama ou significado. Graças a Deus por isso.
Por isso a luta para e mostra uma antiga conversa da Frieren com a Zeri, sobre o futuro da magia e como a humanidade ia impactar nele. Mas elas falando sobre a morte da Flame pode ter mais significado do que parece. Considerando o comportamento da Frieren quando conheceu a Zeri, ela devia estar no começo do treinamento, já que ela ainda amava a magia. A Flame não parecia mais velha, e elas ficaram juntas uns 50 anos ou mais. E até agora, uma parte da história da Flame não foi explicada. Não sabemos como ela morreu, e a Zeri fala. Claro, ela podia estar falando da última visita da Flame, mas talvez o tempo dela tivesse contado. A Flame podia ter alguma doença, ou ter sido amaldiçoada, o que explicaria por que ela tomava decisões tão rápido. Ou não. Além disso, dá pra ver tanto nessa parte, como no resto da conversa, como a Zeri parecia alheia à vida da aprendiz. Isso pode ser uma consequência dela ser uma das personagens mais velhas da história, até agora. Não dá pra dizer o que fez ela ficar assim, mas se a Frieren não tivesse ligado ao grupo dos heróis e percebido o valor de criar laços com os outros, provavelmente ela seria assim. E dependendo do que acontecer no futuro, ela pode ficar assim, porque o tempo te muda. Mas ignorando a discussão de personalidade, vamos voltar para a história. Considerando que poucos humanos usavam magia nessa época, faz ainda mais sentido o exército do Mao atacar a vila da Frieren, já que os elfos deviam ser uma das únicas ameaças reais para eles. Mas a não ser que os elfos já tivessem desaparecendo há 1000 anos, por que os humanos achavam que a magia era uma coisa exclusiva dos demônios? Uma pessoa é inteligente. O povo é burro, entra em pânico, são animais perigosos, você sabe. Já tinham dito que a Flame era a fundadora da magia da humanidade. Mas é meio triste pensar que nesse mundo eles não desenvolveram a magia pelo conhecimento ou curiosidade, mas para usar ela como arma de guerra, tanto contra os demônios, contra si mesmos. Isso é tão realista que eu só consigo pensar uma coisa. Altas expectativas, baixo resultado. Mesmo assim, é interessante ver as reações opostas e perspectivas para o futuro. Enquanto a Frieren se surpreendeu pela humanidade poder enfrentar o mal no futuro, a difusão da magia e o potencial deles evoluírem além dela, a Zeri se irritou. Em parte por egoísmo, mas para ela, a magia em si é algo especial. Por isso ela acha que só as pessoas talentosas deviam usá-la, porque vão tratá-la com dignidade e fazer coisas incríveis. Talvez seja por isso que ela criou a Associação Mágica, para juntar essas pessoas. E talvez ela seja responsável pela quantidade de magos ter diminuído com o tempo, para tornar a magia algo especial de novo. Baseado em juro por Deus, acreditem no que eu tô falando. Mesmo assim é irônico pensar que o sonho da Flame, de um mundo onde todos podem usar magia, não só é um pesadelo para Zeri, mas só aconteceu por um capricho dela. E como as decisões de uma vida tão curta quanto a da Flame conseguiram impactar o mundo mais do que uma elfa que viverá quase que a eternidade. No fim, as palavras da Zeri sobre a evolução da humanidade mostraram que ela sabia como o tempo de vida curta faz as pessoas passarem seus conhecimentos adiante. Assim, as próximas gerações se desenvolvem melhor e mais rápido. E se a Frieren não continuasse melhorando, um dia, um humano iria superá-la. Mas este dia não é hoje. A luta não acabou. E eu poderia ter dito que percebi isso só por ela ter sido muito rápida, ou por não ter uma cena clara da cópia sumindo. Mas a prévia praticamente confirmou isso. Mesmo assim, a luta deve acabar no próximo episódio. E pelo título, vai ser algo grande. Diferente do pau do Stark. São 4 centímetros de muito prazer. 4 centímetros indo e voltando, filha. Gambatte, né? Se você não gostou desse vídeo, não se preocupe. É só mais uma memória inútil.